Meu nome é Augusto Bueno Rosim e como o Leonardo já apresentou, eu sou aí no final aí da minha graduação já, já estou finalizando já esses processos, mas iniciando outros também, né? E a pesquisa do Clodimar, de certa forma, é uma grande fronteira que eu venho atravessando. Então, assim, antes de falar rapidamente sobre o trabalho, né, eu só queria te mencionar, né, que a pesquisa que eu venho trabalhando, ela tem uma responsabilidade muito grande de pensar sobre a nossa cidade, né? Pensar sobre a organização dela, sobre a sua sociedade, mas, sobretudo, como a sua sociedade visualiza o seu passado. E, a partir das suas diferentes práticas culturais, consegue interpretar e investigar ele, propriamente. Então, agora, vou passar aqui pelos slides. Eu fiz uns slides muito modestos, assim, justamente com a intenção, né, desse nosso evento, que é uma intenção de trabalhar. Acho que só confirma para mim, Léo, se estiver passando, certo? Tá certinho, tá Beleza, certinho. maravilha. Então, a necessidade da gente tentar pensar dentro desses eventos do ciclo de diversidade religiosa e história, a possibilidade de como nossas pesquisas não estão distantes da sociedade em geral, não estão distantes do próprio foco da onde nós pesquisamos. Então, aí de mim estudar o Clodimar Pedrosa Lô e não pensar sobre a sua própria sociedade, como ela também se vê diante das nossas pesquisas. Então, a gente tem que, de certa forma, ter esses tipos de ponderações. Mas então, Memória sobre Clodimar Pedrosa Alô, um estudo das narrativas da morte trágica, tá? Nesse caso, a minha apresentação ela vai se dividir em três pontos aqui principais, né? Nesse caso, vamos falar um pouquinho sobre esse caso Clodimar Pedrosa Alô, o que é esse caso, quem é Clodimar Pedrosa Alô, se isso é uma história, como ela é contada e quais são as narrações. Então, ou seja, quais são os materiais que hoje nós podemos, às vezes, pesquisar na internet, às vezes perguntar para alguém, ou às vezes, sobretudo, né, ler, que a gente conhece a história do Clodimar. Então, como ela é contada nos dias de hoje, de uma maneira geral. E, num segundo ponto, a pesquisa em si, né? Qual foi a pesquisa que eu realizei, os seus objetivos, metodologia, né? E os resultados momentâneos que nós conseguimos ter ao final do meu projeto de iniciação científica. E, né, por final, né, qual é o horizonte de expectativa, né? Até reivindicando um termo de um historiador que a gente geralmente usa, de pensar qual é o horizonte que a gente espera daqui para frente, né? Então, isso da jornada historiográfica que eu venho fazendo até aqui em relação a esse caso e a fonte e as fontes que eu vou estudando, né? Bom, o caso Clodimar Pedrosa Lô e suas narrações. Para a gente começar, é interessante a gente pontuar, né, que das diversas narrativas na qual eu posso trazer aqui, eu selecionei duas que misturei essas duas para que eu possa explicar um pouco da história do Clodimar para vocês, né? Que são essas duas obras que eu mostro aqui. Uma, nesse caso, é o livro Lô, de Eliel Diniz, que inclusive é a minha fonte de pesquisa, na qual eu analiso na iniciação científica. E, além disso, um livro que já está na sua segunda edição, e até a Mari comentou que tem uma possível terceira edição saindo no futuro, da Sala dos Suplícios, produzido pelo Miguel Fernando Pérez Silva, que também vai trabalhar sobre o caso do Clodimar. Ambos vão fazer, né, de certa forma, uma recuperação documental e de narrativa em relação a esse caso. Porém, né, um situado na década de 80, em 1983, e outro já publicado nos anos 2000, né, publicado a primeira versão no final dos anos 2010 e no começo dos anos 2010 e a outra na metade, enfim. E agora tem essas possibilidades de novas publicações. Então, essa última obra, de certa forma, é que nós temos de maior atualização em relação ao caso dos documentos e uma sistematização, digamos assim, da história. Então, pela própria limite da iniciação científica, eu tive que me conter à narrativa desses autores. Agora, no meu horizonte de expectativas, na jornada que eu irei fazer nos próximos caminhos, de pensar outras narrativas, outros elementos que compõem também a memória, a narrativa sobre o caso. Mas, então, né, o que é o caso Clodimar Pedrosa Lô, né? Eu vou começar contando a história de uma família, né? Essas cinco que estão nessa foto, uma foto bem falhada que eu tive que pegar aqui, é a foto da família do Clodimar. Clodimar é esse que está no X ali marcado, e o pai dele, o mais velho, Sebastião, a sua mãe, Antônia do Carmo, que está ao lado do pai, seu irmão no meio, Francisco Lô, e a sua irmã mais nova, Maria Lúcia, né? Eles moravam no Ceará, numa cidade chamada Parambu, né? Uma região até do interior do Ceará, uma região até muito remota. E
Esse senhor ao lado, né, já, né, uma foto já muito mais recente, inclusive é uma foto do documentário que o próprio Miguel Fernando, o autor da Sala dos Suplícios, fez, né, eu até vou recomendar e passar para vocês esse documentário ao final, mas ele vai trabalhar, né, com esse cara, esse tio, né, dentro da história é muito importante, porque ele vivia em Parambu junto com Sebastião e a família do Codimar, também tinha sua família, etc. Mas ele cada vez mais recebe informações de que no Sul há grandes possibilidades de melhores condições de vida, de melhoramento, enfim. E começa a surgir essas noções de Eldorado no Sul. E Maringá, dentro desse caso, se torna também uma dessas cidades a serem chamadas a atenção. Oésio, em 1953, ele vai para Maringá. E é interessante que é justamente nesse momento de construção da cidade, né, década de 50, até o texto, o livro Terra Crua, né, que eu estava até comentando, como que ele já vai mostrando como é o cenário daquela cidade, uma cidade que é muito mais um aspecto de faroeste do que uma cidade organizada, né. E em 53 ele vai nessa incipiente cidade que está se crescendo e que está mostrando, né, o seu Eldorado, né, e as suas possibilidades de crescimento, e ele vai para lá. Né? E ele acaba tendo um bom desenvolvimento de vida, acaba tendo até um sucesso financeiro, começa no primeiro dia, no primeiro mês ele arranja um trabalho, no segundo mês ele vai arranjando um emprego, inclusive com pessoas importantes da cidade, né? E aí o Sebastião, recebendo cartas do tio, também fica interessado de vir e vem com a família. Mas primeiro ele vem sozinho, ele chega aqui por cerca de 1954, um ano após o seu irmão, e ele acaba conhecendo a cidade, e depois pede para que a família toda venha para cá. Né? No começo ele pediu para Francisco e Maria Lúcia virem, depois ele pede para Antônia do Carmo. Né? Isso são narrados dentro dessas narrações que eu já mencionei. Né? E Clotimar ele ficou em Parambu junto com a mãe no início, porque a sua mãe sofria de um sério distúrbio mental que não se sabe até hoje qual seria, né? E que vai ser até importante um pouco para a história do filho. Mas bom, pensando um pouco, né, nessa chegada da família até aqui, o Clotimar acaba se encantando de poder ficar com os primos, que eram filhos do Oésio, do seu tio, ficava na rua Oswaldo Cruz, que era onde a casa do Oésio existia, né, que era ali na rua Oswaldo Cruz, na zona 7 da cidade, e ele gostava muito daqui, e ele passou alguns bons anos aqui. O que acontece é que ele volta em 1964 com o pai, por causa dos próprios distúrbios, das próprias dificuldades que a mãe estava passando, eles voltam para a cidade para voltar com a família. O que acontece? Clodimar fica muito triste dentro das narrações, conta que o Clodimar e até o Oésio, o tio do Clodimar, faz um depoimento falando que o Clodimar queria vir para cá, né, ficar com os primos, etc. E ele consegue fugir da cidade de Parambu e acaba viajando em 1966, com várias negativas do pai, para Maringá. Mas ele acaba, no final, conseguindo o aval do pai no momento assim último da sua partida. E daí ele chega, né, em 1966, aqui na cidade. Aqui é mais ou menos a foto do Clodimar, mais ou menos na jovem, aí, adolescente, né, lá quase os seus 15 anos de idade, que foi a última idade que ele teve. Bom, para a gente começar a falar um pouco mais sobre a história do Clodimar na cidade, é interessante pensar que Clodimar ele veio para tentar melhorar um pouco das condições da vida dos pais, né, dentro da narrativa, e ao mesmo tempo estudar. Ele até estudou, ele começou a iniciar seus estudos no Colégio Maria Goretti, se não me engano, tem as informações dentro do próprio Sala dos Suplícios. E o interessante é que Clodimar ele queria tentar melhorar as condições de vida e arranjar um trabalho. Oésio ele conhecia um rapaz que conseguiu arranjar um emprego, conseguiu ofertar uma vaga de emprego para ele lá num lugar, num hotel chamado Palace Hotel, que é esse que está na imagem. Essa é uma imagem, eu acho que dentro da década de 60, 70, mostra ali no fundo, um prédio branco, o prédio do Palace Hotel. Né? Esse Palace Hotel ele era gerenciado por um italiano, né? Italiano brasileiro, chamado Atílio Farris. Ele vinha de uma família de classe até que rica, né? Tinha algumas propriedades ali, inclusive o Palace Hotel, né? Em que eles constroem, e ele era o gerente do hotel. Clodimar ele vai trabalhar nesse local. Inclusive o tio do Clodimar, sendo responsável agora por ele na cidade, já que o pai estava em Parambu, né? Ele foi até o hotel também e conversa com o gerente do hotel para organizar qual seria o trabalho do seu sobrinho, né? E o seu sobrinho seria basicamente um faz-tudo. Ele ia arrumar as malas, arrumar as camas, atender as pessoas, etc. Acontece que em um dia
no mês de novembro, um dos hóspedes, chamado hóspedes residentes, aqueles hóspedes que ficavam muito tempo, aqueles hóspedes que já eram bem frequentes, né? Existia um hóspede residente chamado Francisco Forte, né? Antônio Forte, na verdade. E o Antônio Forte, ele trabalhava como um cobrador e tinha várias porções de dinheiro, e ele utilizava muito, trabalhava muito com dinheiro de uma empresa que ele trabalhava. E certa vez ele acusou um suposto furto do seu dinheiro no próprio hotel em que ele estava hospedado, que era o Palace Hotel. No quarto do hotel dele, ele chegou lá, ele tinha ido num bar, e ele volta e não tinha mais o dinheiro lá. E ele vai acusar isso para o gerente do hotel, né? Acontece que o gerente do hotel, ele tinha a forma com que ele tratava o Clodimar era muito particular, assim. O Clodimar era cearense, e ele era muito tratado como um garoto baianinho. Ele chamava o baianinho e tratava ele dessa maneira, até às vezes é, de mesmo preconceituosa frente a ele e tudo mais. E quando vem esse caso do furto, a primeira pessoa com quem o Atílio Farris pensa é o Clodimar. E nesse caso, o Clodimar, ele fala que não, né? Não foi ele estava trabalhando, ele estava no mesmo andar em que o hóspede Antônio Forte estava, mas não estava na mesmo quarto, etc. Mas ele não conseguiu dar essas devidas explicações para o Atílio Faz, porque o Atílio Faz logo ligou para a polícia. E num pleno Jeep 28, que eles chamavam, que era um Jeep que circulava pela cidade de Maringá e era muito temido pela população, chega junto com dois policiais, um deles é chamado Beneval Merencio, Beneval Merencio, e o outro chamado, aí esqueci um pouco do nome pelo nervosismo, mas Manuel Gerson Maia e Beneval Merencio. E os dois policiais, eles chegam até o hotel para ver o que estava acontecendo e vão falar com o gerente do hotel. O gerente do hotel acusa diretamente que o Clodimar teria roubado esse dinheiro. O Clodimar, ele acaba sendo levado por esses policiais para o que está aqui na direita para vocês, que é a antiga delegacia da cidade, né? Quem é aqui da cidade sabe, não sei se sabe, na verdade, que é na Avenida Paraná, né? Existia, né? Onde agora é o Corpo de Bombeiros, tinha a antiga sede da delegacia da cidade. E lá, né? Era um lugar muito temido, né? Pela população, né? E ali ao fundo, aqui é a Avenida Paraná, e ao fundo mostra um pouco da delegacia, né? Clodimar é levado para lá e ao invés dele ser interrogado, né, de uma maneira, não sei, pacífica, né, uma maneira que perguntar sobre o que tinha ocorrido, os dois policiais levaram ele para uma sala que costumeiramente chamava de sala dos suplícios. Era uma sala de tortura que existia dentro da própria subdivisão da polícia. E eles levam lá para interrogar o Clodimar a partir de torturas e violências, das mais variadas formas. Pau de arara, choques elétricos, alfinetadas, socos, chutes. Bom, Clodimar sofreu muito diante dessas violências físicas, e diante desse processo, as narrativas contam que o Clodimar acusou 3 lugares que ele supostamente teria guardado esse dinheiro. Uma no lugar de uma calha, uma atrás de uma parede e outra perto do quarto mesmo. E, e nesses 3 lugares, os próprios policiais vão até o hotel, vão lá, checam o local e não estava. E eles voltam para a delegacia e cobram mais do menino a partir das violências. E Clodimar, diante desses hematomas, em pleno 15 anos de idade, ele não aguenta esses ferimentos. E vendo o estado dele crítico, né, de saúde deles, os policiais, eles, tipo, levam de uma maneira escondida o garoto para a cidade de Mandaguari, para o hospital de Mandaguari, e deixam lá e acusam que o garoto tinha brigado com a mulher do outro e que na hora que ele foi levado pela polícia, ele saiu do carro e teria sido atropelado pelo próprio Jeep. Né? Então, assim, essas foram as explicações imediatas que os dois policiais deram para os médicos ali naquele momento. O que acontece é que depois da morte dele, e desse caso, o próprio tio do Clodimar percebe a falta do sobrinho e vai ver, né, e vai procurar. E com isso começa a se gerar, a se conversar sobre essa história da possibilidade do Clodimar ter sido assassinado e morto. E isso vai se disseminando a um ponto que vai gerar uma comoção imensa, até o momento que o tio do Clodimar fica sabendo, ele vai até a delegacia,
Ele vai, inclusive, numa promotoria de justiça para fazer com que seja imediata a prisão das pessoas ou procura das pessoas que fizeram isso, né? Porque depois desse processo, os policiais eles sumiram, não voltaram mais à delegacia. E daí, o corpo do Clodimar é levado ao AML, depois que ele é morto, e verificam que ele foi torturado. Aqui mesmo na cidade de Maringá, eles fazem esse ML. Porém, com essa comoção da cidade, e até o próprio tio do Clodimar, que ele começa a ter, de certa forma, não uma influência, mas contato com algumas pessoas, sobretudo porque ele trabalhou nas residências do Mário Clapiero Binatti, né, uma pessoa importante da cidade, né, na formação da cidade, e ele acaba conseguindo, inclusive, levar o corpo do Clodimar diante dessa repercussão, porque as pessoas acabaram comentando e falando sobre esse caso dentro da própria, digamos, da oralidade das pessoas ali. Isso acaba sendo repercutido rapidamente, né, nos dias. E o corpo do Clodimar, no mesmo um dia após, é levado para Curitiba, na capital da cidade. E dizem até que o Paulo Pimentel presenciou, né, no próprio Instituto Legal lá, né, a averiguação do corpo do Clodimar, né, que era o então governador do estado, né, Paulo Pimentel. E nesse caso eles até fazem uma operação policial para poder caçar os, os policiais, né, que são encontrados no Maranhão, né? Essa foto que eu mostro para vocês, inclusive, é a foto de quando eles são encontrados, né? Eles conseguem fugir e na operação policial eles acabam encontrando lá no Maranhão. Porém, quando eles voltam para serem julgados, é, eles recebem o habeas corpus pelo fato de eles eram réus primários e deles não terem admitido terem feito isso. E daí, nesse habeas corpus, para eles responderem em liberdade, eles fogem novamente. E depois que eles fogem novamente, nenhuma outra operação policial foi feita. E eles sumiram e não há mais o paradeiro deles até os dias de hoje, pelo que se sabe. E daí, o caso ele vai repercutir nos jornais de uma maneira muito rápida, né? E o interessante é que, com esse caso da morte, o Sebastião, que era o pai do Clodimar, que eu mostrei até pouco para vocês, ele acabou sabendo da morte do filho. E sabendo da morte do filho, ele vem sozinho para Maringá para poder vingar a morte do seu filho. E ele presencia justamente, ele estava aqui, inclusive, ele veio para cá em 1968, né? O filho morre em 1967. E Sebastião vem até Maringá sozinho para se vingar da morte do filho. E ele não encontra os policiais justamente porque eles fugiram novamente após habeas corpus. E em 1970, ele acaba planejando um outro assassinato. E nesse caso, foi do gerente do hotel. Então aqui eu mostro para vocês aqui os elementos, né, o próprio corpo do Clodimar foi levado para o ML em Curitiba, e além disso, houve o velório e o cortejo fúnebre pela cidade. Né, no dia 24 de novembro, houve uma comoção imensa por meio da população que foi até a casa do tio do Clodimar, levou ele, o caixão do Clodimar até a região ali, subindo a Avenida Paraná até a região ali da delegacia, passa pelo hotel até chegar ao cemitério. Então faz esse percurso justamente pela mobilização. E o interessante, né, voltando à história do pai, o pai vem se vingar da morte. E ele, não encontrando os policiais, busca se vingar a partir de Artílio Farris. Então Artílio Farris é assassinado por Sebastião em 1970 em rua de Solarado, né? Era uma manhã, o Artílio Farris ele desce, né? E ele acaba sendo assassinado. Desce do ônibus, né? Que ele sempre tinha, pegava, né? E daí o pai do Clodimar tinha uma arma, né? E que o próprio Oeste tinha dado a ele. E ele atira no Atílio e o Atílio morre na hora, né? Então vai haver outro assassinato e outra repercussão do caso do Clodimar, né? Agora é o pai que assassina o Atílio Farris, né? E sempre muito misturados essas histórias, tanto da morte do filho e da tortura e assassinato do filho, com essa morte de Atílio Farris, né? E o julgamento de Sebastião. Sebastião vai ser julgado e, diante da comoção popular, a juíza, que naquele momento decidiu com que fosse feito um júri popular, ou seja, que ele fosse julgado a partir de um júri popular que absolvesse ou não ele. E o curioso foi que ele foi absolvido 3 vezes. 2 vezes por um argumento de coação moral irresistível, de que ele teria sido coagido a fazer isso, né, pela própria situação do filho ter morrido, e a última por legítima defesa da honra, né? Seria, tipo, ele ter defendido a sua honra, enfim,
por ser nordestino, até há essas argumentações dentro do corpo e do processo jurídico. E dentro das repercussões que tem isso, além disso, da repercussão jurídica do caso e dessa fama que vai ter dentro do âmbito jurídico, inclusive advogados muito importantes vão se tornar importantes após esse caso, até o doutor Eli, que era, inclusive, o advogado, um dos advogados do Sebastião, que consegue levar a cabo essas absolvições do pai, mesmo diante do assassinato e da própria situação toda, ele consegue, né, ser eleito vereador com a maior proporcionalidade de votos na cidade até os dias de hoje. Não tem ninguém que tenha votos em proporção maior do que eles, né, em relação aos votos, né, que podem ser feitos. Aí o que acontece é que, em meio a todo esse processo jurídico, político, social que se tem, a população, de uma maneira geral, tenta pensar sobre a sua história de uma maneira diversificada. E muitas vezes a prática religiosa aparece como esse meio de investigação e de percepção sobre sua vida e sobre o passado. E aqui é muito interessante duas imagens, uma imagem mais antiga, né, de uma menina frequentando o túmulo do Clodimar, e aqui uma foto mais recente, né, de várias placas votivas que são dadas ao Clodimar, porque após a sua morte ele foi considerado um indivíduo milagreiro, que pudesse, a partir de um pedido, né, no sua tumba, realizar milagres. E aqui a minha pesquisa vai focar exatamente em tentar entender essas narrativas desse processo. Porque eu contei bastante aqui, né, sobre a história do Clodimar, porque realmente é o que tem assunto. Mas e agora sobre esse processo das práticas culturais? E desse processo de devoção que é feito sobre ele? Como isso pode explicar sobre a sua história? Como isso pode registrar sobre o seu passado, inventar sobre ele, repensar ele? Então, a fonte na qual eu vou analisar na minha fonte de pesquisa, como eu disse, é a fonte do Eliel Diniz. E eu estou tentando, que foi publicado nos anos 80, né? E a minha procura é de tentar entender ele, enquanto um indivíduo situado na cidade de Maringá, situado também nesse âmbito do conflito social, de toda essa repercussão, né? Vai registrar sobre esse caso e vai, de certa forma, também direcionar o sentido desse caso. Porque toda a narrativa que ele vai construir aqui, além dele ordenar os fatos que ocorreram, ele dá um sentido, ele dá um significado, valores, e que são próprios do seu contexto sociocultural e também próprios das práticas culturais religiosas que fazem parte da sociedade brasileira. E, desse caso, o meu objetivo é tanto estudar as perspectivas de morte e pós-morte de Clodimar Pedrosa Ló, como refletir as possibilidades de entendimento dessa pós-morte para além de uma sanidade popular. Então, o que eu busco pensar aqui é como essa entidade milagreira, que pode ser identificada de várias formas, diante da oficialidade da igreja, mas que está pensando sobre a cidade, está pensando sobre injustiça, e pensando sobre morte, porque uma vez eu fui, inclusive, no túmulo do Clodimar, e uma pessoa do meu lado, assim, né, eu tava assim ao lado, a pessoa chega do meu lado e fala, nossa, essa pessoa sofreu muito, né? É o símbolo da injustiça. E isso ficou na minha cabeça, né, e inclusive vem para a minha pesquisa e com essa fonte de pensar como que os indivíduos e os diferentes indivíduos, nas suas diferentes práticas culturais, inclusive a escrita, sendo uma prática cultural, possam registrar sobre uma injustiça e pensar sobre a história disso, aliando a um acontecimento do passado e inventariando sobre ele. Então, vinculado a essa chamada história cultural, né, e as metodologias que eu venho trazendo desse campo, né, a gente tenta tratar essa fonte que eu estou analisando e a sua manifestação da sua escrita como um mundo. Então, ao Eliel Diniz, que é o autor, que é um jornalista, né, inclusive, né, Diniz, acho que vocês não sei se perceberam, Eli Diniz, que era o vereador do Clodimar, que é o vereador do pai do Clodimar, ele é irmão desse jornalista que escreve o texto. Então é muito nevrálgico pensar qual é a ligação que esse autor tem com essa história. E justamente, né, o tratamento metodológico que eu busquei ter junto à fonte é de tentar entender a manifestação da sua escrita, né, e a própria narrativa dela como um mundo que é produzido e apresentado historicamente pelo autor. E nesse caso, é tentar pensar como o Diniz ele tentou elaborar uma narrativa que, além de redimensionar as características que vão edificar a história do Clodimar, né, vai também, ao mesmo tempo, e a partir dessa realidade histórica, criar sobre a mesma. Então, eu busco pensar como que a obra do Diniz busca, de certa forma, repensar, né, a história do Clodimar, atribuindo os valores, atribuindo valor ao Clodimar, né, porque ao longo da obra, né, diferente da obra do Miguel Fernando, a gente tem uma característica muito mais literária dentro da obra do Diniz. E isso nos permite perceber, dentro da obra, muito mais do que uma fonte
muito mais do que uma fonte de estudo que nós podemos retirar e investigar o passado, mas como aquele próprio material ser um objeto de conhecimento, para que eu possa analisar e entender sobre como que o Diniz, naquela obra, está criando, digamos assim, está inventando, edificando a história do Clodimar. E essa criação, vale lembrar, não é uma criação que eu busco aqui trazer em verdades, ele vai construir em verdades sobre o mesmo, mas, na verdade, ele vai justamente compor e construir os valores e as narrativas próprios do seu contexto e que próprios da sociedade, que inclusive é devota do Clodimar. Ele vai registrar aqui de maneira escrita muitas das coisas que os devotos, de uma maneira ritualística, vão tentar expressar da questão da injustiça, dos valores que esse garoto detinha. Né? Ele vai mencionar muito, né, o Diniz, dentro da obra que eu analiso, o Clodimar como aquele garoto honesto, que queria trabalhador, que queria trabalhar, e ele foi ceifado a sua vida. E eu vou mostrar outros elementos para vocês. E mais um elemento aqui teórico que eu queria só mencionar, do porquê que eu estou usando essa obra, e o porquê que eu uso essa obra para fazer esse tipo de argumentação, de análise, de propor esse tipo de pensamento, é o Michel de Certeau. Quando ele vai pensar que a prática ordinária da escrita é fundamental para a gente tentar entender como que as diferentes pessoas, ao escreverem, estabelecem um jogo escriturístico, que criam, que inventam, que estabelecem uma relações de forças com aquilo que escreve. E, sobretudo, essa relação de forças que faz parte do seu próprio cotidiano, faz parte da sua realidade histórica. Então, a prática ordinária da escrita, esse jogo de escriturístico, é importante para a gente pensar como que o Diniz está redimensionando a história do Clodimar Pedrosa Lô. Então, o que mobiliza, então, ele, o Diniz, a construir essa narrativa? Então, aqui eu trouxe aqui os elementos dos objetivos e a metodologia, mais ou menos, em que eu trabalhei com a fonte. Mas o que vai mobilizar? Né? E o que eu propus pensar dessa mobilização é algo muito particular. Então, o que eu penso que pode mobilizar, que mobilizou a construção dessa narrativa, como também de muitas narrativas que vão permear a memória sobre o Clodimar até os dias de hoje, é a morte trágica, a morte violenta. Ou seja, como que esse processo, inclusive não só a morte violenta do Clodimar, mas a morte violenta do Atílio Farres, de ambos, como um processo que, além de traumatizar os indivíduos que a presenciam, eles reproduzem, eles produzem sobre esse processo. Né? E o que eu quero dizer com isso? Né? Quero dizer dois elementos que são muito fundamentais em três obras que eu gosto muito de ler. Uma do Edgar Morin, né, O Homem e a Morte, que vai trabalhar as atitudes antropológicas diante da morte. E como nós, como seres humanos, no primeiro dado fundamental de que nós temos, de evidência da nossa individualidade humana, é a sepultura. Fiz até um tour, né? A Veronita aqui, né? Eu participei, foi fantástico, o tour histórico, patrimônio histórico aqui da cidade de Maringá, fez, né, sobre os cemitérios, e me lembrou muito, quando a gente viu os cemitérios e as tumbas, de pensar que a primeira forma de expressão humana primordial é a sepultura. E o mais interessante é pensar como que os seres humanos, né, indo, por exemplo, sendo devotos do Clodimar, né, vão até ele, fazem essas devoções diante de um processo muito particular de crença no duplo. Então, o que eu quero dizer aqui é que existem vários elementos que são antropológicos das sociedades humanas que percebem a morte e, de certa forma, produzem sobre ela. E produzem ela de que maneira? Com a consciência do fato dessa morte, mas, sobretudo, pensando a possibilidade de existência da individualidade que está sendo destruída, né, com a morte. Porque com a morte se vai perdendo a individualidade daquele que morre. E uma forma de preservá-lo é de acreditar que esse indivíduo reencarnou, que esse indivíduo permanece após a morte, que esse indivíduo ainda é presente e que precisa ser zelado, que precisa ser cuidado. Então é muito fundamental pensar como que a morte trágica ela pode mobilizar fundamentalmente a escrita do Diniz, pensando nessas características antropológicas diante da morte. Essas são as minhas suposições, né? Essas são as minhas argumentações. E, além disso, pensar como que essas atitudes antropológicas estão sendo pensadas na minha própria realidade histórica brasileira, né? Na própria nossa realidade histórica brasileira, de lidar e de conviver com os mortos. E, nesse caso, Roberto Damasco tem um livro muito legal chamado A Casa e a Rua, que ele vai falar algumas gramáticas, né, brasileiras de se pensar a sociedade. E ele vai pensar que a morte, por exemplo, o outro mundo, é um elemento, é um espaço fundamental para se entender o Brasil, que é onde diferenças podem ser igualadas, mas ao mesmo tempo podem ser evidenciadas. E o interessante das expressões da realidade histórica brasileira é fundamental a diversidade de mortes. São entidades, são divindades, são espíritos desencarnados, uma série
indivíduos que fazem parte desse duplo, que fazem parte dessa crença que diversas sociedades históricas ao longo do tempo buscaram ter sobre os indivíduos que morrem, e da presença desses indivíduos que morrem após essa morte, né? E o Saez, Oscar Calabria Saez, no livro Fantasmas Falados, é fundamental para pensar como o cemitério e como justamente a morte e o contato dos indivíduos com a morte é um processo de tentar entender a própria sociedade brasileira, dentro da sua organização e dessa sua diversidade de expressões religiosas, e que fundamentalmente também tem uma diversidade de expressões com a morte, de relações com a morte. E é muito curioso, né? Eu estava até falando com a Mariana que estava aqui, e falando sobre o questionário, né? Tem um questionário dos anos 2000 sobre o Clodimar, que vai falar um pouco sobre as pessoas que fazem devoção a ele, e muitos que são devotos a ele, além de falar, alguns falarem, muitos deles serem católicos, né? Outros protestantes, e muitos são espíritas. E é muito interessante pensar como que essa diversidade da morte, diversidade dos elementos, e de como que ele está sendo pensado por essas pessoas, né? Então, a morte trágica, ela está mobilizando essas pessoas e mobiliza, de certa forma, na minha compreensão, o Eliel Diniz a construir a sua narrativa, né? Então, a sociedade, ao lidar com essas imposições, ela remonta, né, por meio das suas narrativas, um acontecimento do passado, transformando, inclusive religiosamente, na experiência cotidiana, tá? E aqui são dois momentos aqui que eu queria só citar aqui, né? Que é um momento... Augusto, desculpa atrapalhar, 5 minutos. Perfeito, já estou no final já. Aqui, ó. São dois momentos rápidos que eu queria só colocar, que são duas frases aqui que fazem parte, né, dos elementos que fazem parte do texto do Eliel Diniz, que são muito sintomáticos desse processo de traumatismo da morte, né, e sobretudo dessa permanência em que ele faz diante da própria sociedade, né? E aqui ele faz um poema, na própria obra ele escreve um poema, né, faleceu Clodimar, faleceu um garoto, um pobre garoto. Ele morreu, mas deixou sangue, um sangue que marcou, entristeceu, lutou. Deixou feridas que uma população sentia as dores. Né? E aqui, né, um outro momento, tem toda essa despedida terrena do Clodimar, e é muito interessante essa fala, né, que ele coloca o corpo nu do menino, que chorou tudo que tinha direito do final da tarde até as horas da noite. Então ele vai tentando mencionar essa característica da perca de individualidade do indivíduo com essa destruição do corpo, né, que mostrava os sinais, né. Eram cicatrizes que contavam sobre o passado durante o silêncio, o frio da escuridão. Essas cicatrizes ficaram marcadas, escritas com sangue, e não se apagaram tão cedo. Era na consciência popular e não havia como. Né? A ideia que ele vai mencionando, né, como o Clodimar se decompusesse no interior de uma catacumba. Né? Então ele vai mostrando esse processo, né, de traumatismo da morte e dessa perca de individualidade que a morte pode provocar. Mas também tem a sua contrademanda, que seria esse processo de que a sociedade, né, vá pensar e revitalizar, digamos assim, o Clodimar após a sua morte. Então, né, aqui são alguns questionamentos finais que eu fiz, que é como Clodimar relatou sua morte? Quais são os sentidos que ele atribuiu? Que emoções e atos e regras morais significaram o acontecimento trágico? Então, muitas vezes, né, o livro da Eliel Diniz, produzido nessa respectiva historicidade, né, da antropologia da morte e tudo mais, ele ilustrou exatamente uma forma ordinária de preservar os acontecimentos passados, inventariando sobre eles, né, forma ordinária, uma forma cotidiana, digamos assim. E esse seu movimento, que poderia aparentar apenas uma modalidade de organização do texto, né, ou seja, colocar poemas, fazer essa parte, digamos assim, literária sobre o texto, na verdade, é fruto da sua própria contexto sociocultural, faz parte da marca do seu produtor e, sobretudo, contribui para a continuidade transformada da memória do Clodimar. Então, muitas pessoas que vão lembrar da história do Clodimar, que por vezes podem ter lido a obra do Eliel Diniz, vão pensar de maneira transformada sobre essa história, atribuindo os valores, muitos deles que são disseminados pelo autor, né? E aqui no final eu acho legal essa frase que um dia eu escrevi, né? Que é a própria relação com o mundo, com outro mundo, isto é, com as múltiplas situações que os vivos, na experiência brasileira, lidam costumeiramente com seus mortos. Se entre santos e santas difusamente convivem variadas formalidades do sagrado, dos canonizados no altar aos batucados do terreiro, os milagreiros de cemitério entram na roda para reafirmar a complexidade dos mitos e mortos no campo religioso do país. Então essa é mais ou menos a ideia que eu vim tentar pensar diante dessa pesquisa, né? E no final aqui, só para rapidamente fechar, o horizonte de expectativas que eu tenho em relação à jornada, né? E nesse caso, né, agora com o fim da iniciação científica, eu me proponho a produzir o projeto de mestrado que dê conta
de novas fontes, de uma ampliação do repertório documental, para poder pensar outras narrativas que constroem, que falam sobre o Clodimar e que permite entender como a sociedade revitaliza, continua pensando sobre a sua morte e vai sequencialmente ao dia de finados, né? E não só no dia de finados, na morte, no dia do Clodimar também vão ao túmulo dele. Então, por que há essa construção? Será que é apenas as questões ritualísticas religiosas ou essa própria questão ritualística religiosa pode nos oferecer o um entendimento sobre a história do Clodimar, sobre como ela é pensada e como a história da cidade, acima de tudo, também é analisada, criticada pela sua própria sociedade. Então, acho que mais ou menos seria isso. Essas são as minhas referências e vou até pegar aqui o link na verdade, do documentário sobre o Clodimar, que é muito interessante no sentido de depoimento, porque tem várias pessoas que falam sobre esse caso, né, inclusive o tio do Clodimar, os primos do Clodimar. Então, é um material interessante que todos precisavam conhecer. Mas acho que no mais é isso. Espero que eu tenha conseguido dar conta de falar um pouquinho sobre essa pesquisa e não ser tão confuso nessas minhas ideias. Mas muito obrigado, gente. Estou aberto às perguntas. Muito bem, parabéns pela fala. Eu fiz algumas perguntas aqui, mas vamos depois que ouvir o Pablo primeiro, né? Então, agora vai ser a fala do Pablo, que está intitulada como Sexualidade e Religião nos Estados Unidos, o caso da Igreja da Comunidade Metropolitana. Então, é Pablo Vinícius Napoli, né? Espero ter pronunciado certo. Então, agora você também tem 30 minutos e depois a gente conversa. Opa, tá apresentando certinho? Tá sim, dá para ver Sim. certinho. Boa tarde, sou o Pablo Napoli, faço parte do laboratório também, e eu vou estar falando um pouquinho das minhas duas pesquisas de iniciação científica hoje. As minhas duas pesquisas foram sobre essa organização americana, né, essa igreja americana, que é a Metropolitan Community Church, que aqui no Brasil ela vem com o nome de Igreja da Comunidade Metropolitana, né? Eu vou trabalhar através dessa igreja, né, algumas das interfaces que acontecem nos Estados Unidos, principalmente na década de 70, né, entre sexualidade, religião, orientação sexual, né, todos esses fatores. Para quem não sabe, a MCC, ela é uma igreja inclusiva. E o que isso significa? Eu entendo esse termo como comunidades religiosas que se voltam para o público queer, para o público LGBTQIA+. O que é uma coisa diferente de você ter algumas comunidades religiosas tradicionais, principalmente nos Estados Unidos, que abrem as portas, tem programas voltados para esse tipo de público também, né? Eu diferencio essas duas coisas. Para mim, são coisas diferentes, né? E esse fenômeno das igrejas inclusivas, né, é um fenômeno que começou nos Estados Unidos na década de 60, e ele cresce bastante nos Estados Unidos, e ele vai encontrar seu eco no Brasil dos anos 2000. Nos anos 90 você vai ter algumas discussões, e nos anos 2000 você tem a formação das primeiras igrejas, né? Se alguém tiver curiosidade, tem um antropólogo do Rio de Janeiro, o Marcelo Natividade, que ele vai narrar um pouquinho do que foi esse começo das igrejas inclusivas no Brasil, né? É legal destacar que para trabalhar esse tema, uma coisa muito que aparece na maioria das pessoas que escrevem sobre esse tema é o sentimento de exótico que as pessoas têm, né? Então as pessoas vão escrever sobre esse tema tanto na academia quanto fora, e elas vão ter um olhar de não saber descrever muito bem o que está acontecendo, né? Então, até para tirar um pouquinho desse sentimento de exótico e tal, vou trazer umas 3 igrejas aqui do Brasil para mostrar que esse fenômeno está aqui no Brasil, bem perto da gente, e é um fenômeno consolidado, e com bastante membros até, né? Uma dessas igrejas é a Igreja Cristã Contemporânea, que é fundada por esse casal de pastores. A gente tem
a Igreja Cidade do Refúgio, que é fundada por outro casal, agora de mulheres, né? E a gente tem a própria Igreja da Comunidade Metropolitana. Uma coisa que o próprio Natividade, o nome do antropólogo é Marcelo Natividade, para quem perguntou, ele vai destacar ou estudar essas igrejas inclusivas no Brasil, que elas vão ter diferentes interfaces com tanto o fator religioso como o fator identitário. Então, isso vai ser uma coisa que vai destoar de uma igreja para outra. Então, enquanto vocês podem ver aqui na ICM, bandeiras do movimento, bandeiras da ICM, um outro tipo de culto, nessa foto aqui vocês já conseguem perceber um outro tipo de estética. Uma estética muito mais ligada a uma coisa neopentecostal, né? A traje do pastor, a pintura no fundo. Isso era um cinema que eles adaptaram, né? Então cabe muita gente. Então, mesmo dentro das igrejas inclusivas aqui no Brasil, você vai ter uma diversidade muito grande de abordagens sobre esse tema, né? Falando um pouquinho sobre o que é a MCC que eu estudo, né? Ela é uma igreja americana fundada em 1968 por esse homem aí na imagem, que é o reverendo Troy Perry. Ela cresceu nos Estados Unidos, ela tem mais de 200 unidades nos Estados Unidos e ela cresce para o resto do mundo, inclusive no Brasil, na América Latina. Na América Latina ela tem uma presença bem forte e ela vai se expandir mundialmente. Por isso que ela é uma das referências quando se fala em igrejas inclusivas, né? Porque ela é uma das primeiras e uma das maiores. E a importância da MCC, né? Ela não se dá só por causa do fator religioso, do seu tamanho, né? Ela se dá também porque a gente pode ver aí o reverendo Troy Perry, essa foto se dá na primeira parada gay de Los Angeles. Então ele foi um dos principais organizadores da primeira parada gay de Los Angeles em 1970. Então a MCC vai ter um importante papel junto da comunidade e da luta que essa comunidade está tendo nos anos 70. Para entender um pouquinho do que foi o contexto que nasce a MCC, né, a gente tem que ter em mente que no final da década de 60 foi uma época de quebra nos Estados Unidos, mas acho que também na maioria dos países ocidentais. Você vai ter uma década muito importante para redefinir a maioria dos padrões, né? E isso vai ser muito importante nos Estados Unidos, porque você vai ter vários movimentos que vão acabar quebrando o que se considerava uma hegemonia moral das igrejas de protestantismo histórico. E a partir daí começam a nascer vários tipos de moralidade e de religiosidade. Para citar um exemplo desses movimentos que acabaram quebrando com isso, você tem o movimento de direitos civis, por exemplo. Então você vai ter o movimento gay nos anos 60, nos anos 70, e você vai ter, no mesmo ano da criação da MCC, você tem também o assassinato do Martin Luther King, que foi um fato muito importante, que mostra o movimento negro, e também mostra um pouco do papel social da igreja nos Estados Unidos, que acaba sendo um pouco diferente do papel que ela tem aqui no Brasil. Enquanto você tem todos esses processos de direitos civis, de uma certa até laicização da sociedade, né? Por outro lado, você tem a ascensão nos anos 70 de uma corrente que os autores meio que agrupam numa coisa só dos fundamentalismos, conservadorismos, pentecostalismos. Então, nos anos 70, é uma época em que igrejas como Assembleia de Deus, Church of Christ, e várias denominações vão ter um crescimento exponencial, assim. Isso é relevante porque a maioria das outras igrejas históricas dos Estados Unidos estavam perdendo membros. Então, elas estavam enxugando, enquanto essas igrejas estavam só crescendo, né? Algo importante de se entender nesse contexto também, que a MCC é fundada, é que a violência policial, a violência do Estado, ela era algo legitimado pela lei. Então, a maioria dos estados, eles tinham leis explícitas, dizendo você não pode fazer isso, você vai ser preso, vai perder seu emprego, você não pode estudar, você não pode dar aula.
Então é um outro contexto que a gente está falando, né? Embora hoje a gente não minimize o preconceito que existe hoje, né? Mas são temas diferentes, né? E outra coisa é que essas pessoas que eram gays e queriam se expressar espiritualmente, religiosamente, elas não tinham espaço para isso. Então, era uma unanimidade que essas pessoas seriam rejeitadas em qualquer espaço religioso cristão. Isso é uma coisa que acontece hoje, por exemplo, essa notícia do pastor do Texas, falou que as pessoas gays deveriam morrer, mas que nos anos 70 era uma coisa unânime, praticamente. Então, é um outro contexto, né? Aqui falando um pouco sobre a minha primeira pesquisa, eu busquei entender um pouco o que foi o contexto de criação, crescimento da MCC e como que ela chegou, por exemplo, no Brasil com esse contexto de ser uma igreja dos direitos humanos, ter um fator identitário muito mais forte, sendo que nos anos 70 ela era uma igreja que muitos chamavam de pentecostal, né? Então ocorreu uma mudança aí. E para isso eu fui analisar o que a academia americana estava falando sobre a MCC. Então fiz uma revisão bibliográfica sobre o meu tema. A maioria do que a academia produziu, a maioria do que as pessoas escreveram em geral, jornalistas, revistas, jornais, se dá sobre uma, duas comunidades. Então, são estudos de observação participante feitos por psicólogos, sociólogos, antropólogos. E esses estudos, eles acabam não se conectando entre si. Então, você tem algo muito disperso e que eu tive que meio que ter um olhar abrangente para ver questões que acabam continuando, questões que não acabam continuando, e por que essas questões continuam e por que outras questões não são mais tocadas, né? E o que me ajudou muito nisso foi o próprio Sertor, que ele vai ter o conceito de lugar social, sobre como a produção acadêmica de ciências humanas ela vai acabar acontecendo, o que me levou a ver a historicidade dessa produção acadêmica, né? Então você vai ter coisas que são tratadas nos anos 70, vão ser tratadas em 2019 também. Mas o jeito como essas questões são tratadas é de forma diferente, porque a sociedade avançou, a metodologia das ciências humanas avançou. Então, isso me ajuda a construir uma base teórica para trabalhar a MCC nesses anos 70, diferente do que esses autores tinham, né? Vou passar aqui. E uma das questões que permanece desde os anos 60 até 2019, até o tempo atual, é que a MCC, uma coisa que ela fez muito bem, e ela continua fazendo muito bem, é que ela tinha um acolhimento comunitário muito forte. Então, nos anos 70, você tem esse autor, o Bauer, dizendo que ela fornece respeitabilidade religiosa a um grupo que era oprimido socialmente, né? Ou seja, a MCC, ela fornecia um espaço para essas pessoas que eram rechaçadas tanto pelo Estado quanto pelas igrejas para se expressar como pessoas religiosas e com uma orientação sexual diferente da norma, né? Essas interpretações elas vão mudando porque Bauer nem considera a MCC uma igreja. Para Bauer, a MCC ela é uma extensão do que eles chamam de subcultura ou cena gay. Então, ela é uma extensão que confere respeitabilidade religiosa a essa cena. Já em 95, numa interpretação totalmente diferente do que o Bauer acaba trazendo, o Warner, ele acaba trazendo que a MCC, na real, ela é uma igreja tipicamente americana. Aí vale lembrar do papel que o Martin Luther King teve. Então, as igrejas nos Estados Unidos, elas têm a função de ser palcos sociais para determinados grupos. Isso é muito claro no caso negro, porque você tem igrejas historicamente negras, por causa da segregação racial. E essas igrejas, elas acabam trazendo diversas demandas do próprio movimento negro. Então, a igreja nos Estados Unidos acaba tendo um papel social um pouco diferente, né? Mas, de qualquer modo, todos os autores ressaltam a MCC como um lugar seguro, né? Para as pessoas que
ali iam e participavam dos cultos poderem construir sua própria identidade religiosa, né? Aqui são alguns recortes de jornais dos anos 70 para mostrar que essa questão do acolhimento ia além só do acolhimento psicológico da pessoa que ia no culto e tal. A MCC tinha um papel social muito importante. Então, nos anos 70 tinha um problema muito grande, que era pessoas que eram acusadas de ser gays, elas perdiam o emprego, elas perdiam a casa, ninguém queria alugar para elas. E a MCC participava disso, ela dava aconselhamento jurídico, ela acomodava essas pessoas sem teto, ela tinha um papel social simbólico de, por exemplo, celebrar casamentos gays. Então, ela tem um papel importante dentro da comunidade em si, para além do papel religioso dela também. Dentro disso se encaixa a afirmação que o Troy Perry faz, o fundador, de que você deveria ter orgulho de ser gay porque Deus te fez assim. Então ele afirma que a homossexualidade como algo criado por Deus, que era uma coisa que era uma discussão dentro do próprio movimento gay. Se as pessoas nasciam gays ou se tornavam gays, que é uma discussão que hoje não existe, nos anos 70 ela existia dentro do próprio movimento gay. Então ele, fazendo essa fala, teve uma importância muito grande, né? Para demonstrar um pouco a importância da MCC também, um dos fatores que as pessoas tentaram explicar é por que ela cresceu tanto e tão rápido. Então, em 68, o Troy Perry reúne 12 pessoas na sala de estar dele. Em 73, tem 37 denominações ao redor dos Estados Unidos. Em 20 anos, tem 200 denominações. Ela é uma das igrejas que mais cresceu nesse período, contando todas as igrejas. Isso se dá muito pelo fator que todos os autores também citam, de evangelização. Então, as pessoas ficavam sabendo que em Los Angeles estava acontecendo alguma coisa parecida e que elas viram o Troy Perry na TV ou no rádio, e elas se interessavam e elas começavam a fazer isso dentro da própria cidade delas, né? Então, o tamanho da MCC que ela adquiriu é um papel relevante também. Para além de tudo isso, você tem uma coisa muito interessante 12 pessoas é sintomático mesmo. Você tem alguns problemas de conflito, porque você reuniu todas essas pessoas que não tinham para onde ir para expressar sua religiosidade, só que essas pessoas, elas não são pentecostais do jeito que o Troy Perry era. As pessoas eram testemunhas de Jeová, elas eram presbiterianas, luteranas, mormon, tinha gente do mais diverso background possível. Aí como é que você senta todas essas pessoas numa sala e dá um culto para elas, sendo que elas não estranhem, né? Então isso foi uma questão muito importante nos primeiros anos da MCC, até você conseguir ter uma patronização, né? Então, você tem um livro dos anos 70, The Gay Church, né, a Igreja Gay, que ele fala que ele ia no sábado na MCC de San Diego, tinha um culto parecido com um católico, uma missa, né? Ele ia no domingo, era outra coisa totalmente diferente, porque você tinha partes da denominação que gostavam disso, partes que gostavam daquilo. Então, no começo, teve muito essa adequação. Isso reflete muito o problema que eu mostrei aquelas 3 imagens do começo. Então, você vai ter ao longo do tempo também pessoas que querem que a igreja tenha um fator identitário mais forte, um fator de luta política mais forte. Você vai ter pessoas que querem ir ali, rezar e ir embora. Então, como que você agrega essas pessoas? Como que você faz elas participarem de uma mesma organização sem se sectarizarem, por exemplo, que é um problema que vai ter nos anos 80, que você começa as pessoas a quererem sair e formar as próprias organizações. Isso é uma questão que vai ficando cada vez mais complexa conforme você tem uma coisa acontecendo, que é a maioria das organizações, principalmente as chamadas mainline, que são as
igrejas com maior representatividade nos Estados Unidos, elas começam a ter, nem necessariamente oficialmente, mas você começa a ter grupos, setores dentro dessas igrejas que começam a afirmar a necessidade de ter programas voltados para esse público também, para o público LGBTQIA+. Então, essa questão começa a se questionar por que precisamos de uma igreja só para homossexuais, sectarizada? Por que não começar a voltar para as igrejas tradicionais? Que é uma questão que na primeira autobiografia do reverendo, ele fala que um dos objetivos da MCC é que todas as igrejas aceitem todo mundo, que daí não tem para que a MCC existir, né? E conforme isso foi acontecendo na sociedade, até muito pela luta dele e da MCC, essa questão da necessidade da MCC existir vai ficando cada vez mais complexa, né? Então, nesse primeiro pique eu foquei em perceber as questões gerais de contexto, qual que era o aparato teórico que essas pessoas estavam usando para analisar a MCC, perceber a historicidade dessa escrita, então, por que eles estavam usando essa teoria, por que eles estavam escrevendo isso. E eu usei tudo isso para, na minha segunda iniciação científica, poder construir uma base teórica mais concisa do que essas pessoas que eventualmente analisaram a MCC nos anos 70, né? Aí, em conversa com a Wanda, né, a gente acabou escolhendo focar o segundo pique na primeira autobiografia do reverendo, que daí poder ter um insight maior sobre os primeiros anos da MCC, né? A MCC é fundada em 68 e a autobiografia saiu em 72. Aí falando um pouco mais sobre a discussão teórica, né? Como eu falei, os anos 60 é um movimento que você vai ter uma quebra do que poderia ser considerado religioso mesmo. Então você vai ter uma construção de uma nova dinâmica para o campo religioso, que não é a mesma dinâmica que você tinha nas igrejas mainline. Então o jeito dessas igrejas atuarem também teve que mudar. Então você vai ter a aparição de novos movimentos religiosos que seguem a lógica de uma nova dinâmica, e mesmo os movimentos antigos, eles têm que se adaptar a essa nova dinâmica. Então eu não posso, como os autores fizeram ao longo do século XX, interpretar esses novos movimentos religiosos, do qual a MCC se encaixa, segundo critérios que não compreendem essa dinâmica nova em curso na sociedade. Que foi por isso que eu utilizei o conceito de modernidade religiosa da socióloga francesa Evie Leger. Porque adotar esse conceito me permite ter maior propriedade teórica quando eu estou analisando essas correntes que acontecem a partir dos anos 60 nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você vai ter, nos Estados Unidos, você tem uma série de denominações, mas isso se torna muito mais complexo a partir dos anos 60, porque você vai ter uma pluralização dessas denominações. E a escolha enquanto nos anos 60, dependendo de onde, nos Estados Unidos, de onde você morasse, de que classe social você fosse, da sua cor, uma pessoa podia deduzir a sua afiliação religiosa. Isso nos anos 60 é uma coisa muito mais complexa, porque ter uma associação religiosa se torna uma escolha, e se afiliar a uma determinada denominação se torna outra escolha ainda. Então, as trajetórias se tornam muito mais individuais. E o modelo que a comunidade deveria ser se torna um modelo de comunidade que tem que servir o indivíduo na sua trajetória individual, que acho que foi uma coisa que a MCC conseguiu fazer com bastante sucesso, né? E você tem outra questão, que a partir dos anos 60 você começa a utilizar a religião como uma espécie de matéria-prima simbólica. Então você começa a combinar fatores religiosos com fatores identitários, com fatores de luta política. Diversas combinações vão acabar aparecendo,
E a MCC só foi possível de acontecer porque você tem a interface entre esses vários fatores, por exemplo, o fator da orientação sexual ou da sexualidade, de um tipo de sexualidade que não se refere à norma daquela moralidade das mainline, junto com uma religião cristã, que só foi possível por causa dessa nova dinâmica, desse novo contexto que aparece na sociedade americana. E uma das principais dinâmicas desse novo contexto, que todos os autores citaram a dúvida do porquê a MCC ser uma igreja pentecostal no seu começo, mas nenhum deles se importou em definir o que eles entendiam por pentecostalismo e o que isso trazia de importante para a discussão. E houve muita confusão entre pentecostalismo, fundamentalismo, conservadorismo. Então, alguns autores falavam da MCC como uma igreja conservadora, por adotar esse tipo de culto, né? Que é uma coisa até engraçada. Eu acho que uma definição boa que se aplica à minha pesquisa é o pentecostalismo como uma forma de sociabilidade religiosa que se especializa em rituais de alta energia emocional. O que isso quer dizer? Que, para além das crenças desse tipo de religiosidade, crença no Espírito Santo, na taloglacia, na cura, na profecia, alguns eles até fazem um show com cobras, aranhas, mas o que me importa é o contato que existe entre, por exemplo, o pastor e os membros durante o culto, que é um tipo de emoção e um tipo de link que aparece muito, de forma muito ressaltada nessa primeira autobiografia e na produção dos outros autores sobre essa MCC no começo dos anos 70. Então, é o link emocional que as pessoas vão tendo com aquela congregação, com aquele tipo de culto. É isso que parece me importar mais quando esses autores falam de pentecostalismo. E nisso entra o papel do reverendo. Então, o reverendo, Troy Perry, ele se constrói como o fiador da comunidade, ou seja, o que consegue superar todas essas diferenças dessas pessoas que vão no culto, que conseguem superar todo o equilíbrio que vai sendo desfeito a todo momento, é o papel do líder carismático de Troy Perry tem um conceito que os autores usam, que é circulação do carisma. Então, o carisma acaba circulando dele para as pessoas e de volta para ele, que é uma coisa que ele próprio fala no livro. Então, ele fala: eu grito para essas pessoas gritam para mim de volta. Eu gasto energia com elas e elas me recarregam. É uma coisa que aparece bastante claro no livro, né? E que foi uma coisa que quase nenhum autor analisou, né? Então é importante ter em mente esse tipo de dinâmica. E é importante ter em mente que essa construção que a igreja e o próprio Troy Perry faz dele mesmo enquanto o líder carismático, o líder pentecostal, o cara que fez com que a igreja avançasse, que tem o Espírito Santo em si, né? Não é uma coisa particular dele. Inclusive, é um fenômeno bastante estudado, que diversos pastores pentecostais têm essa tendência de ter um controle sobre sua narrativa biográfica. Parece uma coisa muito importante para pastores não só, meu Deus, a porta, não só dos Estados Unidos, mas você tem um pastor da Nigéria, pentecostal, que ele faz esse mesmo tipo de coisa. Então parece ser uma constante ali, né? E todas essas narrativas, se você for ler elas seguem os mesmos princípios básicos, né? Mostrando que tem algo em comum entre elas que merece ser analisado, né? E aqui são minhas referências. É isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado, hein?